Bom dia Renata, tudo bem? E aí Nath, tudo bem? Bom dia. Galera na pegada, friozinho, vamos esquentar hoje, vamos falar bastante. Hoje é sobre dor lombar, né? Que a gente conversou na quinta-feira. Eu acho que essa parte de dor lombar, a gente se falou bastante, é muito complicado, né? Eu acho que a gente pensar no raciocínio clínico, como eu falei várias vezes, e focar na dor lombar é uma estratégia muito legal para a gente falar a respeito de diagnóstico de resultado do nosso paciente, né? A parte, como eu falei na live passada, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês pensarem assim sobre a dor lombar, o raciocínio clínico da lombar, o porquê que a lombar dói tanto. Ela recebe 46% do nosso peso corporal, ela recebe a carga do nosso tronco quando a gente está com algumas coisas na mão, entendeu? Então é o que mais recebe carga. Então foi isso que a gente conversou bastante e prestar atenção na rotina do nosso paciente, né? Essa rotina do nosso paciente muitas vezes é o que vai trazer a dor lombar do nosso paciente. Então, entenda a rotina do teu paciente. Não adianta você falar para o taxista, teu paciente é taxista. Tá. Se o paciente é taxista, o que ele vai fazer se ele não puder ficar sentado? Você vai falar para ele, eu não posso ficar sentado no carro, né? Ele vai perguntar para você, você fala, não, você tem que tentar evitar, tentar não ficar tanto no carro, e enfim. Então é muito difícil, você não pode falar para o cara, você tem que resolver a vida dele sem que ele faça sem que ele perca essa produtividade do trabalho dele. Então é muito complicado a gente falar sobre dor lombar sem cuidar e apenas em orientar, certo? Então, como a gente conversou, eu vou dar um tapinha ali, né, como eu tô falando aí da lombar, e agora a gente vai falar a respeito de como tratar a lombar. Então, acho que uma das coisas mais importantes, juntando toda hora, galera, tudo que eu já falei, né? Então, ali na lombar a gente vai pensar o quê? Vamos começar agora a falar em como tratar a nossa lombar, né? O tratamento da lombar, ele consiste, na verdade, o raciocínio do tratamento de toda a região, né? Se não tiver um trauma específico, eu caí, bati a bunda na quina do degrau, então aí nós temos um trauma como mecanismo de lesão, um evento traumático. Esse evento traumático, ele é mais complicado um pouco, porque aí nós temos extravasamento de sangue, rompimento de algumas fibras ali que acabaram rompendo, então nós temos uma situação um pouco mais diferente do que a gente vai falar aqui. Hoje nós não vamos falar sobre uma pessoa que caiu sentado apenas, que tem dor lombar. Nós vamos falar sobre dor lombar. Uma das pessoas que pode ter dor lombar é uma pessoa que caiu há muitos anos atrás, caiu sentada, caiu, escorregou, bateu o cóccix, por exemplo, e aí essa dor do cóccix, ela gerou um processo inflamatório para a lombar, tá? Então a gente pode falar sobre um evento traumático e falar sobre algumas dores que apareceram de forma espontânea, porém lembrem-se, nós temos um quadro para ser tratado na lombar, né? Então pensa ali, vamos pensar em funções mesmo, parte muscular, parte ligamentar, parte articular. Nós temos que pensar de todas essas formas, né? A forma mais engraçada assim de pensar em lombar é que, na maioria das vezes, todos os músculos lombares estão em hiperatividade, estão cansados, não estão aguentando ficar ali naquela posição, porque eles estão sustentando às vezes um erro articular. Então, às vezes uma vértebra não está legal, aquilo gera um processo doloroso. Mas os músculos que seguram essas vértebras nas laterais, na região anterior, posterior, ele vai querer segurar. Imagina que você tem um amigo seu que foi pra balada e tá nervoso, brigou com a namorada. Adianta você
ficar querendo... Você tem que tirar o cara e levar embora e conversar. Então a sua função como fisioterapeuta, quando você vai cuidar da lombar, não é ficar pedindo só pro cara falar, ó, alonga. Dificilmente o teu paciente vai conseguir alongar. Então você tem que começar a olhar que você é o resultado do teu paciente, certo? Você é o raciocínio pro teu paciente. Ele vai deitar na tua maca, ele vai chegar no teu consultório, ele vai sair de lá bem, mas porque você fez um negócio que ele não consegue fazer em casa, não é? Então, você tem que ser a solução do teu paciente. Se você é a solução dele, aí nós estamos diferentes. Ele já confia mais, ele já tem uma maior facilidade em cuidar de você, né? Em confiar, em você. Então isso é uma situação bastante importante que a gente tem que começar a pensar para cuidar. Desculpa, galera, não é só pensar, agora a gente está falando em cuidar. Então um paciente chegou para você no consultório e falou: doutor, doutora, físio, meu amigo, eu tenho muita dor lombar. Ah, é? Uma das coisas mais importantes, quando começou essa dor lombar? Então eu vou falar de um caso que eu atendi essa semana aí, eu não vou lembrar agora, um caso muito interessante que é para explicar um pouco do raciocínio dessa dor lombar, né? E de como a gente tratar. Eu vou começar agora a entrar como tratar, observa bem essa parte. O meu paciente chegou no consultório reclamando que ele tinha há 4, 5 meses uma dor muito intensa no quadril, né? Uma região no quadril esquerdo, então ele sentia dor, e aí ele não conseguiu cuidar. Ele foi em vários fisioterapeutas, foi em vários médicos e essa dor não desaparecia. Essa dor começou a subir um pouquinho para a lombar dele, mas pô, tava ali na região posterior do quadril, aí subiu um pouquinho para a crista ilíaca posterior superior, aí você percebe que pô, é uma região. Então ele falou para mim que ele tinha dor na região do quadril, né? Não tinha comentado a respeito de lombar, mas eu comecei a buscar um históricozinho para ele sobre lombar. E ele falou: ah, já tive, tenho normal. O que é normal, né? Fisio, o que é normal para você? É não ter dor? E o que é normal para o teu paciente, fisio? É ele falar: eu tô normal. Normal, será que ele já não está tranquilo com aquela dor? Então, para esse meu paciente, ele estava feliz em relação ao quadril nessa época. Ele estava com dor no quadril, teve um processo inflamatório, não conseguiu cuidar. Tentou, fez físio. Então ele já chegou no meu consultório desacreditado. Por quê? Se eu sou fisioterapeuta, ele já foi no físio e não resolveram o problema dele, por que eu vou resolver, né? Por que eu sou o cara que vou resolver? Então, teoricamente, eu não vou resolver esse processinho dele também. Ele vem com essa ideia. E aí ele chegou para mim e falou: Júnior, mas hoje eu quero falar para você sobre uma dor específica. Era a primeira vez que ele estava vindo no consultório. Ele falou: eu estou com uma dor absurda no meu tendão calcâneo, o antigo tendão de Aquiles, né? Eu não consigo, ele estava claudicando, né, mancando, e ele não conseguia fazer nada. Ele não conseguia ficar em apoio unipodal do lado direito, com o membro inferior direito, porque ele sentia muita dor nessa região do tendão calcâneo. E aí eu comecei a pensar um pouquinho ali nos meus botões, né, na minha forma de raciocínio, e eu perguntei para ele, eu falei para ele: pô, e como é que tá como é que você associa para mim o teu quadril e essa dor lá embaixo, né? Ele falou: não, Júnior, não tem nada a ver. Tudo bem, o meu paciente não tem obrigação nenhuma de saber se tem a ver ou não a dor dele. Mas aí eu falei: bom, o problema dele era no quadril esquerdo. A gente está falando em dor no tendão calcâneo, agora já está crônica, que já tinha 4 meses de dor, ele já tinha feito físio, já tinha feito um monte de coisa, e ele era no tendão calcâneo direito. Então, imagina você, físio, teu paciente tem uma dor há 6, 7 meses no quadril esquerdo e agora 3, 4 meses ele está com uma dor crônica e ininterrupta no tendão calcâneo direito. Isso pode ser uma compensação mecânica? Claro que pode, claro que pode. Não, assim, eu falo assim, eu ia falar agora, não tenho dúvida. Tenho também, né? Porque às vezes não é exatamente isso, ele pode ter
uma condição de uma inflamação crônica mascarada lá no tendão. Aí ele começou a ter dor no quadril esquerdo e esse tendão começou a aparecer. Mas foi por causa do quadril? Pode ser que apareceu a dor no tendão por causa do quadril, né? Mas pode ser que essa lesão do tendão já estava mascarada e adaptada para ele, de repente, não fazer a flexão plantar de forma forte e evitar um pouquinho de colocar essa força, essa descarga de peso em cima para não sentir dor, não precisar usar a panturrilha para fazer a propulsão. Para a caminhada, ótimo. Mas eu não posso falar que o meu paciente está com dor no tendão calcâneo direito porque afirmar que é porque ele teve uma compensação, que ele estava com uma lesão crônica do quadril esquerdo. Mas pode ter certeza que uma das duas interferiu para que a outra aparecesse. Pode ter certeza, fisio, pode ter certeza. Então, essas coisinhas já já entram do raciocínio para o tratamento, né? Então eu falei para ele, o que você mais quer cuidar hoje? Ele falou para mim, o que eu mais quero cuidar hoje, que eu não estou aguentando, é o meu tendão. E aí o tendão calcâneo, nós fizemos um trabalhinho de 2 sessões. Na primeira ele ficou muito confuso, não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Fiz um trabalho de agulhamento a seco, fiz um trabalho de liberação instrumental, fiz um trabalho de liberação manual com a minha... E aí... Parece que a internet deu um probleminha aqui. Tá todo mundo aí conseguindo me ouvir direito? Acho que agora tá tranquilo. E aí ele falou, eu não tô aguentando. Eu fiz um trabalho de liberação com instrumento, fiz um trabalho de dry needling, né? Fiz um agulhamento a seco também. E ele sentiu mal porque ele não tinha força, já não tinha dor para andar. Não tinha dor para andar. Mas assim, ele não conseguia ficar, por exemplo, na ponta do pé. Ele fazia um apoio unipodal no membro inferior direito, fazia a força na ponta do pé, né, a descarga do peso, ele não aguentava de dor. Legal. Isso é um sinal que não resolveu o problema dele. Eu estou falando isso na primeira consulta, primeira sessão. Isso é uma situação que não resolveu, então, o problema dele? Não, não tem nada a ver. Ele estava mancando, não estava fazendo o movimento da flexão plantar direito porque ele tinha dor, tinha uma hiperatividade lá embaixo no tendão, estou imitando aqui como se fosse uma panturrilha. Então se ele faz essa força, ele vai sentir essa dor na panturrilha, vai sentir essa carga, tem uma inflamação aqui no tendão calcâneo. Ele não vai conseguir ficar na ponta do pé porque está em atividade da panturrilha constante e forte. Ele não vai conseguir ficar em pé, então ele não melhorou? Calma. O que é não melhorar para o teu paciente? É ter dor. Então se ele tem dor, ele está igual. Como é para você essa dor? Aí eu pedi para ele andar um pouco ao redor da maca, andar pelo consultório, e aí ele percebeu, ele falou, nossa, eu não estou sentindo quase nada de dor para andar, mas ele ainda claudicava, ele ainda mancava, e aí eu falei, pô, alguma coisa não está legal. Vamos perceber um pouquinho então se não é agora uma falta de força, né? Porque esse tendão não estava sendo usado porque ele estava mancando por causa do quadril esquerdo, entendeu? Aí eu falei, falei para ele, fulano, tudo bem, tá fácil de cuidar do seu tendão aqui embaixo. Não, mas eu já fui em um monte de lugar, não melhorou, não é fácil. Eu falei, não quero dizer, é simples, vamos dizer, de como resolver esse problema do seu tendão calcâneo. Porém, pode ter certeza que o seu quadril e a sua lombar contralateral, que está doendo há não sei quantos meses, vai dar um sinal de vida. Ele falou, tá, Júnior, eu não te conheço ainda, só tenho a indicação, são indicações boas, né? Tô tranquilo em estar aqui. Porém, ele falou, eu perguntei para ele, você quer tratar o que hoje? Ele falou, o meu tendão. Aí eu falei, então tá bom. E aí nós fizemos um trabalho específico, pedi para ele tentar usar e me mostrar a condição. Esse cara veio de novo numa próxima consulta. E ele falou, Júnior, eu já melhorei muito em relação à minha dor, já estou me sentindo super bem. Porém, eu percebi que ele estava mancando. Lembram que na terça eu falei, observa o teu paciente quando ele entra no teu consultório, quando ele está indo embora no corredor, quando ele está chegando no corredor. Vai olhar para receber, ô fulano, tudo bem? E aí você já vai ver se ele está mancando. Ele não estava mais percebendo que ele mancava.
E aí eu falei pra ele, falei, fulano, você ainda está mancando. Então ele falou, pô, então eu vou observar isso. Galera, esse dia eu judiei dele, mas eu judiei. Eu colocava agulha no músculo sóleo, em ponto gatilho miofascial. Eu colocava agulha na região dos gastrocnêmios. E eu deixei a panturrilha dele quase 100%, já na segunda consulta. Só que aí eu tive que pedir para ele o quê? Tenta não mancar. Se você tenta não mancar, já facilita muito a sua vida. Por quê? Se você não está mancando, você está fazendo a função biomecânica perfeita daquela região, daqueles músculos, das articulações responsáveis por aquilo lá. E aí, isso vai readaptando a sua condição. Mas galera, por que isso tem a ver com a lombar? Aonde eu quero chegar? Nós estamos fazendo aqui esse trabalho das lives, dos meus vídeos lá no meu feed, para que vocês pensem e tenham resultado. Meu maior objetivo é que a agenda de vocês fique bombada, certo? Como que você vai fazer isso? Por que nós estamos falando aqui 5h45 da manhã? Porque eu não tenho tempo de falar em outro momento, eu estou atendendo o dia inteiro eu trabalho, até a noite eu trabalho, e aí termina, eu quero ficar com a minha família, eu não quero ficar caçando mais trabalho. Então, é isso que eu quero que vocês tenham, eu quero que vocês, entre aspas, falem para o teu paciente, não, agora não, por mais que isso seja legal para mim, agora eu quero ver a minha família. Mas por quê? Porque você já atendeu 10, 12 pessoas durante o dia. E aí você se dá o luxo de falar, não, cara, agora eu quero buscar a minha família. Então, essa é a ideia de tudo isso que eu estou fazendo. Fiz só um parênteses aí para ficar melhor para vocês. Então, aí eu falei para ele, agora a gente precisa observar como está a sua claudicação. Você está mancando? Ele falou, não. Eu falei, tá. Então, isso me mostrou o quê? Que ele não percebia mesmo que ele ainda mancava. Pedi para ele observar, dei um intervalo de 15 dias, acho que 21 dias agora de cabeça eu não vou lembrar. E ele falou, pô, mas não é melhor a gente já se ver logo numa próxima consulta? Eu falei, não. Por que não? Se eu falo para ele que eu já quero que ele venha nessa próxima consulta, eu não tenho tempo dele forçar e reorganizar biomecanicamente esse funcionamento do tendão calcâneo dele. E aí vocês sabem o que aconteceu? O quadril, ele chegou lá sem mancar, na terceira sessão, feliz da vida, falou, Júnior, eu não estou sentindo mais quase nada, 1% da minha dor no tendão calcâneo, era uma dor que eu não aguentava mais, mas sabe o que aconteceu? Eu só fiquei esperando, e vocês sabem o que foi? Quadril, na hora. Ele falou, eu não estou aguentando de dor no meu quadril. Por quê? Aí eu começo a perceber melhor. Ele provavelmente pela disfunção do quadril estava mancando, usando menos até a descarga de peso no membro contralateral, porque quando você pisa com o lado direito, com a sua perna direita, quem contrai é o só lombar esquerda, né? Existe essa compensação contralateral para que você pisou com a perna direita, contrai a lombar esquerda para que você não ande balançando e sim você ande praticamente fazendo só a dissociação das cinturas. Então isso é uma coisa natural do nosso corpo, né? Não sei se você sabia disso, mas é assim que funciona. E aí ele começou a não ter a descarga de peso para não contrair a lombar do lado esquerdo. Aí o que você observa? Você que é físio, ele talvez não tinha falado muito sobre dor lombar. Se ele estava evitando gerar uma contração da lombar esquerda e evitando pisar com descarga de peso real no pé direito, é porque alguma coisa ele estava tentando evitar, não só do quadril, mas sim da lombar. Sacou? Então é aí que eu quero que vocês entendam. Você é físio, você tem que entender a dor do teu paciente. Não adianta só você esperar ele te explicar. Ele vai te explicar do jeito dele e você vai fechar o seu raciocínio clínico, certo? Certo. E aí eu falei pra ele, então tá bom, então a gente agora vai cuidar nessa sessão de hoje quase nada do seu tendão calcâneo lá embaixo. Mas a gente vai cuidar da sua lombar e do seu quadril. Principalmente do lado esquerdo, que é o contrário do tornozelo. E aí o que eu fiz, galera? Eu fui trabalhar a região de quadril, parte dos rotadores externos de quadril, glúteo mínimo, piriforme, glúteo médio, ele estava com todos em hiperatividade. Então coloquei ele em decúbito lateral direito,
com o lado esquerdo para cima, que era o lado do quadril e da lombar que ele estava sentindo um pouquinho. A lombar ele falava para mim que não, mas eu tinha certeza que a lombar ia ter algum sinalzinho, como eu expliquei alguns minutinhos atrás. E aí eu coloquei ele em decúbito lateral direito, uma posiçãozinha confortável, como se ele fosse dormir. Flexionei um pouquinho os dois quadris dele, uma flexão tranquila de joelho e comecei a trabalhar essa parte dos músculos rotadores externos do quadril esquerdo. Esse cara não aguentava de dor, galera, eu não consegui fazer agulhamento, eu só pude soltar com terapia manual, fiz uma liberaçãozinha miofascial, fui soltando, alonguei, soltei, alonguei, mas um alongamento específico de músculo específico, não de fazer aqueles alongamentos muito tradicionais, porque isso daí provavelmente ele já tinha feito com outro fisioterapeuta ou com a galera da educação física ali, porque ele tem personal, enfim. E aí nós começamos a trabalhar. Quando eu fui para músculo quadrado lombar, né, já não pensando só em quadril, mas pensando sim numa cadeia de maior trabalho junto ali, eu coloquei a observação para o quadrado lombar esquerdo, mesmo lado do quadril ainda, não estou mudando de lado, galera. E aí ele não aguentava que tocava na região de quadrado lombar dele. E por que eu pegava o quadrado lombar e decúbito lateral? Porque aí eu entro ali entre a crista ilíaca e a última costela, eu tenho um vetor de força muito melhor, muito mais produtivo, e eu consigo trabalhar de forma mais isolada, né? Assim, mais precisa em relação ao quadrado lombar, do que querer passar por cima dos paravertebrais e tentando brigar ali. Então dessa forma eu soltei, esse cara sentiu muita dor, claro, dentro do limiar dele, da tolerância dele de dor. Nós fizemos esse trabalho e aí eu fui ver, o quadril direito também estava ruim, a lombar direita estava ruim, a torácica estava ruim, a região escapular estava ruim e a cervical estava ruim. Então, desse tratamento lombar, eu sem cuidar da lombar dele, eu ganhei a confiança dele para tratar o tendão calcâneo, o quadril, a lombar, a torácica e a cervical. Enfim, eu consegui ganhar a confiança desse cara para tratar qualquer dor que ele tinha, sem encostar na região da dor. Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Ah, meu paciente tem dor lombar? Ó, a galera de Maresias também colando aí jovem. Bom dia para você também, pescador selvagem. É muito importante você saber o que está acontecendo com o teu paciente. Imagina se esse paciente viesse para mim na primeira consulta e nessa primeira ele falasse: eu tenho essa dor no quadril, e eu como fisioterapeuta, sabe tudo, já tratei isso aí um milhão de vezes, e aí o que vai acontecer? Eu vou cuidar direto do quadril dele, do ponto da dor. Só que aí ele tá mancando por causa daquele tendão que a gente conversou, da perna contrária, né? Do lado contralateral, a dor do quadril. E aí ele não ia parar de mancar, nunca ia assumir o problema, ou se esse mancar, se essa claudicação era uma disfunção da lombar e do quadril dele, eu nunca ia resolver o problema do quadril se eu não resolvesse já o que tivesse trazido de consequência, que era esse processo crônico do tendão calcâneo, né? E aí eu fui trabalhando, galera. Só fizemos 3 sessões até agora, só 3 sessões. Nós fizemos 2 para o tendão calcâneo e uma para a região de quadril e lombar, entenderam? E aí, esse cara já vai fazer mais várias sessões, não quer abandonar por nada, tá super feliz, o sorriso. O mais gostoso de tudo isso não é você deixar teu paciente bom, é o jeito que aquele marmanjo, turrão, ele olha pra você com o olho cheio de lágrimas, um sorriso aqui e falando assim pra você: físio, eu nunca imaginei que eu iria tirar e sumir essa dor. Sabe o que eu quero fazer agora? Eu quero voltar para minha academia. Esse cara não conseguia nem andar mais, galera. Tem 34 anos. Não conseguia nem andar. E aí depois de 3 sessões ele quer voltar para academia porque ele ama academia, ele ama esporte, a gente trouxe a vida de volta para o nosso paciente. Não é verdade? Então, tudo isso que eu contei para vocês vem juntando um raciocínio clínico, uma compensação mecânica do meu paciente por uma dor mais antiga que ele nem percebia, pensando em lombar e quadril. Isso gerou um processo crônico de compensação lá no tendão calcâneo contralateral.
E aí eu precisei primeiro cuidar do que estava atrapalhando para que eu pudesse ter um trabalho muito produtivo em região de lombar e quadril. Agora eu não posso abandonar, esse cara vai fazer comigo, vamos supor, mais 3 sessões, se eu acho que vai precisar. Essas 3 sessões a gente vai trabalhar a coluna toda, vamos trabalhar todos os paravertebrais, cinturas escapulares, cervical, e vou deixar, olha o Milton aí, galera do skate, Milton Quintas, um abraço aí, Milton, obrigado, cara. E aí você começa a raciocinar para o teu paciente, ele só quer melhorar, você é muito legal para o teu paciente desde que você melhore ele, senão ele não vai ter você como brother, parceirão. Como diz o Dr. Marcelo Baboglian, a brodagem, né? Essa brodagem, ela só é legal quando você interessa ali para o teu paciente. Se ele é um atleta, você tem que resolver o problema dele. Se você não resolver, ele vai procurar alguém que resolva. Então a nossa agenda, galera, só vai lotar quando o teu paciente quiser você, e não você precisar ficar fazendo, eu preciso fazer não sei o que patrocinado para atingir qualquer público e ganhar dinheiro. Eu preciso... Não adianta você ter 1 milhão de seguidores no Instagram e não ter 50 pessoas para atender no mês. Não adianta você ter 1 bilhão de pessoas no Instagram e não ter paciência, não atender 10, 12, 100 pessoas no mês sozinho. Isso daí é o nosso sucesso. Então, o seu paciente, ele começa a confiar em você quando você descobre o que ele tem e quando você resolve o que ele tem. E aí eu fui cuidando do meu paciente ali, deitou de lado, uma brincadeira, sempre brinco muito durante minhas sessões porque a galera vem com dor, vai sofrer de dor, e aí eu comecei a trabalhar, liberei ponto gatilho miofascial ativo em quadrado lombar, dos 2 lados eu liberei, mas com maior intensidade ali do lado esquerdo, que era o problema mais crônico. De forma automática o quadril dele já recebe uma qualidade melhor, porque vasculariza mais, quando ele pisar no chão aquela lombar vai estar funcionando melhor, o quadril vai estar mais tranquilo também. E aí trabalhei esse processo de liberação no quadril, não consegui botar uma agulhinha, mas com certeza nas próximas aí eu vou colocar, porque já é uma inflamação e uma condição bastante crônica, então acabou ficando uma coisa gostosa de cuidar, né? Porque você fala, porra, resolvi. Eu já, graças a Deus, nessa fase do meu tratamento, eu já sei que eu vou resolver o problema do meu paciente. Ele tinha feito acho que umas 30 sessões, sei lá quantas, 40 sessões, e não tinha melhorado nada. Aí ele vem uma vez, você já começa a dar a solução para ele. Na segunda ele está 90% melhor do primeiro problema. E na terceira, você ia cuidar do tendão, você já resolve um problema do quadril, esse cara vai te abraçar, te amar e quer te beijar. Entendeu? Então, o segredo da lombar é observar, não só o paravertebral. Muita gente chega e vai soltar ali a região de paravertebral. Os paravertebrais, eles são muito importantes que você trabalhe, mas não são eles que vão trazer esse problema crônico tanto necessariamente aí para o seu paciente. Pode ser quadrado lombar, pode ser quadril, pode estar gerando uma disfunção porque o cara já quebrou o pé e aí ele teve que mancar, e não só igual esse caso que eu estou falando hoje. O meu caso, ele começou a mancar por uma disfunção do quadril lombar. O teu paciente também, ele pode chegar para você e falar assim, eu estou com muita dor lombar e muita dor no quadril. Aí você vai falar, cara, mas eu não consigo achar o porquê disso. Ele fala, não, há 8 meses eu quebrei meu pé e fiquei 3 meses engessado. Matamos. Fizemos o caminho contrário desse meu paciente de hoje. Entendeu? Então, uma coisa que eu sempre vou observar, músculos rotadores externos do quadril. Isso é uma coisa bizarra, isso vai trabalhar. O Milton até fez um comentário aqui que ele voltou a dormir depois de 8 meses com dor, e aí eu salvei ele. A gente fez uma sessão só no Milton, na verdade foi uma meia sessão, a gente só precisou achar o ponto específico. E porque ele estava tentando, ele tenta Aragan e ele estava se soltando, o filho dele é skatista, então eles gostam de trabalhar muito com isso. E aí eu só fiz um trabalhinho específico ali para a região de quadril, que era o finalzinho que falta, e a dor dele não era no quadril, ela era uma dor um pouquinho ali mais perto da região da crista ilíaca posterior superior. E aí eu falei, ele falou, mas é aqui que vem a dor. Eu falei, cara, ainda falta esse pontinho, e a gente foi. Então o segredo é entender como funciona. Cara, imagina o teu paciente, no caso do Milton que colocou aqui esse relato dele, esse depoimento dele.
Como é que uma pessoa consegue ser feliz ficando 8 meses sem dormir feliz, cara? Não dá, não existe pessoas que conseguem ficar tranquilos. Isso acaba afetando em todas as outras coisas, no seu trabalho, na sua família. Sem descansar, sem dormir, ninguém é feliz, né? A não ser que você fique na física da madruga aí comigo. Tá? Então, pessoal, comecem a trabalhar a lombar do paciente de vocês na manipulação do tecido mole, que é a parte muscular, pode trabalhar um pouco de mobilização. Eu não gosto de quando o meu paciente chega no consultório e está travado da lombar eu tentar manipular com alguma manobra da quiropraxia. Eu não gosto. Eu acho que os músculos e os tecidos moles não estão preparados para que isso aconteça. Então, eu gosto de trabalhar sempre com os tecidos moles para que eles me permitam trabalhar dessa forma, com a articulação. Então, eu preparo todo um campo, resolvo todo o processo muscular dessa pessoa e aí eu deixo funcionando essa articulação em conjunto, né? Então não adianta eu querer, eu sou quiropraxista, eu faço... Cara, se você não organizar aquela musculatura, ela precisa ceder com que você faça a manobra da manipulação. Então, é muito complicado você falar como que eu trato lombar. Trata lombar primeiro vendo quais os músculos que estão em disfunção. Ontem eu estava num jantar lá no Coco Bambu, e aí a gente estava discutindo a respeito disso mesmo, né? Falando um pouquinho assim de como trabalhar essa parte muscular, como reorganizar isso para o teu paciente e tal. Então primeiro vem da parte mais tranquila. A parte mais tranquila é a parte muscular, que é fácil de você reverter. Se não teve, claro, uma lesão de fibras aí, uma lesão cicatricial, a gente consegue trabalhar em cima, mas não vai reverter essa cicatriz, ela vai só melhorar a condição. Mas por que fica tão fácil de cuidar da lombar? Porque a gente vem da parte mais tranquila e depois a gente vai para uma hérnia, para uma protusão. Então primeiro eu venho da parte muscular, eu deixo isso com mobilidade, com uma mobilidade normal, porque geralmente um cara que está com dor, ele está com uma hipomobilidade. Isso é um quadro que geralmente acontece no consultório. E aí esse quadro de hipomobilidade vai me travar para rodar essa lombar, né? Então por que eu vou massacrar? Se eu quero massacrar numa torção lombar, por exemplo, fazendo uma rotação lombar para manipulação com body drop, não vai dar certo. Por que eu não vou conseguir me sentir bem? Porque eu já quero manipular a parte mais profunda, mas eu nem preparei primeiro o meu campo. Então eu, Júnior, como fisioterapeuta, gosto muito de pensar primeiro na condição muscular que eu consigo reverter, depois eu vou para a parte mais ligamentar, que seria uma estabilização passiva ali, né? Mas está pensando na estabilização segmentar da coluna, que hoje estamos falando de lombar. Olho muito bem para os músculos dos quadris, estou falando só em músculo primeiro, por quê? Porque se você deixou a lombar dele funcionando, a parte muscular toda funcionando, o seu quadril deve estar sobrecarregado. Se o quadril do seu paciente está sobrecarregado, você trabalha também a qualidade muscular do quadril dele e manda ele embora. Fala para ele, agora eu preciso que você durante uma semana tente andar sem essas compensações, sem essa hipomobilidade. Quando você for abaixar para pegar um negócio, faça o movimento tranquilo, não desça travado, desesperado, porque se você conseguiu soltar tudo que você conseguiu liberar a parte muscular, chegou mais sangue, todo o processo de recuperação, e aí ele vai ficar travado, ele vai voltar para aquela hipomobilidade. Então você deu um passo para frente no tratamento e deu um passo para trás no intervalo. Então não pode, pessoal. O segredo do tratamento da lombar, do resultado na lombar, mano, a lombar é sinistro, galera. 80% da população mundial tem ou já teve dor lombar. Entenderam? Então assim, dor nas costas, na verdade, mas a lombar é o que está mais dentro disso. Então, se você consegue acertar o seu trabalho e acertar o seu tratamento e acertar o seu método para cuidar da dor lombar, não tem como você não ter paciente, galera. Se você só cuida de lombar, você já consegue ter muitos pacientes aí na vida, tá? Eu acho que essa live de hoje foi muito importante. É muito difícil eu falar tudo isso para vocês numa live, nos vídeos. Então, seria muito bacana a gente fazer um curso para eu poder explicar isso para vocês, para eu cuidar de um atleta na frente de vocês e poder mostrar na realidade o que é, né,
esse resultado, né? Teve até o Milton Quintas que estava aí assistindo a nossa live, ele falou que ele ficou 8 meses sem dormir. Cara, a gente fez uma sessão nele, acho que de 15 minutos, entendeu? E ele falou que eu salvei ele. Então o que faltava? Pensar no que estava acontecendo, faltava saber como chegar naquele processo muscular ou articular, enfim. E aí a gente resolveu o problema em alguns minutos. Problema de 8 meses sem conseguir dormir. Então não é uma idiotice assim o que a gente vai pensar em relação à lombar. Tá bom? Galera, eu vou abrir um pouquinho agora para vocês falarem sobre dúvidas. Se você quiser mandar alguma coisa aqui, na semana que vem, na terça-feira, a gente vai fazer outra live da madruga às 5h45. Ó, o Romeu apareceu aqui para me falar que tá cedo. Mas sabe o que ele acordou para fazer? Nada. Ele deveria acordar e treinar jiu-jitsu, viu, Romeu? Às 7 horas a gente vai estar lá na X-Coach, então vamos lá sair na porrada todo mundo, que o frio tá judiando da gente. Então, galera, na terça-feira que vem na live da madruga eu vou falar sobre dor no joelho. Eu vou tentar dividir assim, não sei, cada segmento a gente tem um processinho para falar, né? Mas assim, talvez eu coloque um processo do raciocínio clínico com tratamento do joelho, por exemplo. E aí na quinta eu já coloco uma parada sobre joelho também, para a gente poder discutir bastante casos clínicos. Eu quero fazer com vocês muitas discussões de casos clínicos, né? A gente fica às vezes aqui, e se o seu paciente, e se? O e se nosso, nas nossas lives, ele já está terminando. Agora a gente vai começar para isso aconteceu. Né? Então eu tive um paciente assim, e vocês aí que estão assistindo comigo, quiserem perguntar, quiserem discutir a respeito de algum caso, aproveitem, porque agora eu vou aprofundar. É muito difícil passar isso de forma online, mas eu quero que vocês entendam como pensar, e eu quero que vocês usem os recursos da fisioterapia ou de outras técnicas que vocês têm, de massoterapia, de condicionamento muscular através do educador físico. Eu quero que vocês usem as ferramentas de vocês para aquele tipo de lesão. Então, isso que eu vou tentar organizar aí para vocês. Tá bom? Galera, mais uma vez, eu não tenho palavras para agradecer. 5h45 da manhã é só para quem realmente quer estar junto, quer aprender. E eu garanto para vocês que eu vou fazer vocês raciocinarem para que o paciente de vocês idolatrem vocês, para que vocês tenham essa segurança, vistam a camisa do time que vocês estão. Quem é o nosso time? O nosso time é o nosso paciente. Se ele faz parte de um time, você também. Se ele é o time dele sozinho, você acabou de entrar para esse time. Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Agora eu vou me trocar, que eu vou lá pro meu jiu-jitsu, para minha terapia diária. E é isso, galera. Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar alguns directs. O Milton Quintas está falando que o filho dele, moleque da seleção brasileira de skate, Pedro Quintas, ele fala que ele só anda de skate só para passar físio pelo mundo. Então, porra, acho que esse relato eu não tenho mais nada para falar. Eu acho que dessa forma a gente mostra o quanto que as pessoas acabam confiando em nós. E é isso que eu quero que você também tenha, quero que você busque esse sucesso. Na quinta-feira eu vou falar assim, na semana que vem eu vou falar sobre joelho, mas eu só não sei qual que eu vou falar, se eu vou falar sobre o raciocínio e na quinta a mesma coisa sobre joelho, ou então a gente vai precisar mudar algumas coisinhas. Mas terça que vem, 5h45, eu vou falar sobre o tratamento no joelho, raciocínio clínico, e se der a gente já vai falar de caso clínico, senão eu coloco na quinta-feira. Galera, vamos pra cima, físio pelo mundo, vamos ser felizes, vamos ter resultado e vamos viver fazendo fisioterapia. Isso aí é maravilhoso, e quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha, tá bom? Fiquem com Deus aí, bom dia e obrigado pela presença de todos mais uma vez. Tamo junto.